Olá, galerinha do quinto ano! Vamos continuar estudando? Nessa quarta aula nós vamos continuar no capítulo 22, agora entendendo um pouquinho ali no final do capítulo que tipo de mão de obra os colonizadores portugueses utilizaram aqui na nossa região, tá? Vamos entender um pouquinho como se dava essa relação de trabalho aqui dentro, tá? E o quanto que isso influenciou para outras relações que existiam aqui naquele período, certo? Pega lá teu livro, te concentra, tá? E vamos estudar. Vamos lá, galera, vamos continuar os nossos estudos, né? Nós estamos ainda no capítulo 22, tá? No final do capítulo, página 132. Na aula passada, nós falamos, né, sobre como foi colonizar a Amazônia. Então, nós vimos sobre a importância do papel das missões religiosas, né, que vinham para cá junto com os colonizadores, certo? Nós vimos sobre a importância que era produzir riquezas, tá? Nesse período, certo? E também falamos sobre os conflitos que ocorreram entre indígenas e portugueses. Por quê? Porque os indígenas não aceitaram assim, né, de boas, né, essa chegada, essa invasão europeia, portuguesa mais precisamente, né, aqui na nossa região, negativo. Tá? Hoje a gente vai finalizar essa parte entendendo como que foi trabalhar aqui. Porque assim, nós vimos na última aula, tá, que para produzir riquezas, que era o objetivo dos portugueses aqui na região, né, produzir riquezas, era necessário o quê? Trabalhar, né? Por quê? Porque dinheiro não cai do céu, tá? Primeiro de tudo, tem que trabalhar para fazer a coisa acontecer, tá? Mas fica a pergunta, quem era que trabalhava, né? Será que os próprios portugueses era quem trabalhavam? Mas eles não conheciam a região. Como é que eles iam saber, né? Sem se perder, sem ser lá comido por uma onça, como a gente viu umas aulas atrás, né? Como que isso ia acontecer? Pois bem, aí vai ser instaurado um regime de trabalho, né? E não só de trabalho, como de relações sociais, que você já deve ter ouvido falar e que perdurou durante muito tempo no Brasil, tá? E que aqui também começa a ocorrer nesse período, que é justamente a escravidão. No caso da nossa região, a escravidão indígena na Amazônia, tá? Eu sei que normalmente quando a gente fala de escravidão no Brasil, a gente lembra logo de quem? Dos africanos. De fato, os africanos vieram para cá como escravos, infelizmente. Mas aqui na região amazônica, eles não são os primeiros escravos que vão vir para cá. Muito pelo contrário, ainda vai demorar um bom tempo até que a mão de obra africana seja utilizada como escrava aqui, tá? Posteriormente, tanto em história quanto estudos amazônicos, que mais na frente você vai ver também, tá? Você vai perceber que era muito custoso, era muito caro trazer um negro para cá para trabalhar como escravo. Então, isso acaba fazendo com que os portugueses usem, né, a mão de obra indígena, então a mão de obra dos povos indígenas aqui da própria região. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre o que era a escravidão e como que ela se dava, né, com os índios aqui na região, tá? Então, os povos indígenas, nós paramos bem aí na última aula, né? Eles já tinham sido retirados das suas terras, tá? Então, lá com os conflitos, com as brigas que tinha, boa parte delas os indígenas perdiam mesmo porque eles não tinham as mesmas armas, né, dos europeus, dos portugueses, então eles acabavam sendo expulsos, né, e retirados das suas próprias terras, né, das terras que eles viviam há gerações. Mas e aí, e agora? Os indígenas foram expulsos, foram retirados, aquela terra agora não era mais deles, pertencia aos portugueses, e então, sem trabalho não tem produção de riquezas. Nós falamos sobre isso na última aula, lembra? Né? Então, os portugueses precisavam de mão de obra. E essa é uma característica muito própria da colonização ali do período da expansão ultramarina, tá? Essa coisa de conquistar a terra e conquistar os povos da terra, né? Então, os portugueses conquistaram esse território aqui na América que eles chamaram de Brasil. Eles também conquistaram os povos que moravam aqui e fizeram desses povos seus trabalhadores, tá? E a mão de obra, portanto, que vai ser utilizada aqui na Amazônia para trabalhar, para produzir essas riquezas que esses portugueses precisavam, vai ser justamente a mão de obra dos indígenas, tá?
Os portugueses já tinham feito isso na África, já tinham feito isso em outras regiões, tá? E aqui no Brasil não vai ser diferente. Eles vão usar, né, a mão de obra do próprio indígena que eles tinham acabado de tomar as terras, né? De quem eles tinham acabado de tomar as terras, tá? E da mesma maneira que para tomar as terras eles não pediram por favor, com licença, se retirem, né? Eles vieram com armas, eles vieram com fogo, eles vieram com de todas as maneiras que eles, né, conseguiriam passar, né, por cima dos indígenas para expulsá-los daqui, certo? Eles também vão usar a violência para conseguir essa mão de obra, né? Do mesmo jeito que eles não pediram com licença para invadir a terra dos indígenas, eles também não vão pedir nem por favor para esses indígenas trabalharem para eles, tá? Então eles vão usar a violência sim, né? Então para conseguir esses trabalhadores, os portugueses vão forçar muitos povos indígenas a trabalharem nas suas terras, tá? Para poder produzir riqueza, tá? E essa prática de forçar, né, uma pessoa a trabalhar contra a vontade dela, tá? É chamada de escravidão. Essa imagem que você está vendo aqui é a mesma imagem que você tem lá no seu livro, na página 132, tá? Inclusive lá embaixo, na imagem diz, né, quem é o autor dessa pintura, que é o Jean-Baptiste Debré. Tá? Ele retratou como que os povos indígenas eram forçados, tá vendo? Você tem aqui a representação do colonizador, né, do colono. Ele está com uma arma bem aqui, é uma arma de fogo. Não sei se dá para vocês perceberem bem, mas é uma arma de fogo aqui na cintura, né? Enquanto você tem os indígenas aqui, né, trabalhando, tá? Ninguém, se você parar para prestar atenção, não tem ninguém revidando, né? Ou com um ar mais afrontoso, não todos cabisbaixo, olhando para o outro lado, né? Em sinal de submissão. Isso aqui é uma boa representação da escravidão dos indígenas, tá? Mas, afinal de contas, o que é a escravidão? Tá? Vamos entender. A escravidão, ela é uma prática já muito antiga, tá? E ela ocorreu em determinados povos na história da humanidade. E nessa prática de trabalho, as pessoas elas são forçadas a trabalhar para outras contra a sua vontade. E não só isso, né? Elas também trabalham sem nenhum tipo de pagamento, tá? Então elas são essas pessoas que são forçadas a trabalhar, né? Normalmente forçadas por meio de violência, tá? E sem receber nada em troca, né? Sem receber salário, pagamento justo, nada do tipo, elas são chamadas de escravos, tá? Os portugueses no período colonial, nós já vimos o que é período colonial, se você não lembra, volta umas aulinhas lá no início que nós falamos sobre isso, tá? Os portugueses durante o período colonial no Brasil e aqui na Amazônia também praticaram a escravidão, né? Primeiramente com os povos indígenas, porque era comum que eles utilizassem os povos nativos da região onde eles tinham conquistado para serem escravos, né? Mas posteriormente aqui no Brasil eles vão trazer também os povos africanos, né? Africanos que eles comercializavam, traziam da África para cá, para o Brasil, e que passaram a fazer parte da população de trabalhadores escravos brasileiros também. Posteriormente vai ser a maioria, tá? A gente vai ver isso também daqui a pouquinho, tá? Então, os portugueses eles vão primeiro escravizar os indígenas, certo? A escravidão ela não foi inventada pelos portugueses, tá, gente? Não, ela é bem mais antiga do que eles, tá? E ela também não era exclusiva, né, vamos dizer assim, dos povos africanos. Os africanos sofreram muito com a escravidão, tá? Mas isso era algo comum muito antes deles, tá? Você tinha outros povos. Os documentos mais antigos, eles vão falar da existência de escravidão há tipo mais de 3.000 anos atrás. Então, em povos, né, bem mais ali, por exemplo, da região da Grécia Antiga, Roma Antiga também eram locais que você tinha escravos trabalhando. E nesse caso, a escravidão não tinha a ver com a cor da pele, tá? Era mais uma questão de conquista, né? Se conquistava um povo e as pessoas derrotadas, elas eram capturadas como escravas e teriam que trabalhar forçadamente para o grupo, para o povo que venceu elas numa guerra, num conflito, por exemplo, tá? Então, a escravidão é uma prática bastante antiga, tá? Com a expansão ultramarina, que a gente também já viu o que é,
tá? E além de estudos parentes, você deve ter visto em história também, que é justamente quando os europeus saem, né, do seu continente e vão explorar outros lugares, e aí chegam, né, aqui na região das Américas. Com essa expansão, a escravidão acabou se restringindo aos povos dos continentes conquistados, tá? Então, principalmente os povos da América e da África é que vão ser escravizados pelos europeus, tá? Os povos nativos da região da América e os povos africanos também, que foram conquistados pelos europeus. São esses principais que vão servir de trabalhadores escravos, tá? Aqui na Amazônia, tá? Aqui na nossa região especificamente, a escravidão que vai ocorrer primeiro e vai ficar durante um bom tempo ainda é a escravidão indígena, tá? Como eu falei, a escravidão negra, africana, ela demora um pouco mais a vir para cá, né? A existir aqui. Não que ela não existisse em outros locais do país, né? Você já tinha muitos escravos negros na parte do Nordeste, Sudeste, na região litorânea, tá? Mas trazer para cá, para a parte norte, mais para dentro, era mais difícil. Então, se utilizava muito a escravidão indígena. Essa escravidão indígena, ela só vai terminar em 1755, tá? A colonização, só para lembrar, né? A colonização aqui da Amazônia, ela começa em 1616, com a fundação da cidade de Belém, tá? E aí você já tem muitos trabalhadores, muitos indígenas que são feitos de escravos, tá? E essa escravidão indígena, a indígena, tá, gente? A abolição da escravidão negra, ela só termina em 1888. Então, mais de 100 anos depois dessa data aqui do fim da escravidão indígena, tá? Nós estamos falando da escravização dos índios, certo? Essa escravização só vai terminar em 1755, muito por influência e pressão também da Igreja Católica, porque os padres eles tinham uma relação muito próxima com os índios, né? E vão brigar, né, para que, principalmente porque eles enxergavam, lembra que a gente falou das missões religiosas, né? Eles enxergavam nos indígenas pessoas que precisavam ser convertidas ao cristianismo, né? Enfim, depois que o índio se convertia ao cristianismo, ele virava, né, irmão, né, de religião de um colono, de um português. Então não era correto ele ser escravizado. Enfim, tinha uma série de motivos. E a Igreja Católica ela vai ser bem influente nessa questão do fim da escravização dos indígenas, tá? Mesmo depois dessa escravidão indígena ser proibida, né, ter terminado, tá? Muitos indígenas eles ainda foram obrigados a trabalhar contra sua vontade, então eles ainda foram feitos escravos. Não foi assim, né? Acabou de uma hora para outra. Não, ainda teve algumas pessoas que eram forçadas a trabalhar, mas de uma maneira geral, essa escravidão indígena ela termina em 1755, tá? Então o que a gente pode concluir até aqui? Aqui a gente fecha o nosso capítulo 22, tá? Além de ocuparem as terras dos indígenas, os portugueses eles vão forçar os indígenas a trabalharem para produzir riquezas, né? Então, qual era o objetivo do português quando chegava aqui? Conquistar a terra e produzir riquezas. Então, nesses dois objetivos, ele usa o indígena. Da primeira vez, ele disputa, né, a terra com o indígena e como ele tem maior poderio militar, ele vence e ocupa essa terra que antes era dos índios, né, e dos seus antepassados. Segundo, ele precisa de mão de obra para trabalhar para ele, né, principalmente que seja uma mão de obra que conheça a região. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai forçar esse indígena a trabalhar para ele. Esse trabalho forçado, né, contra a vontade, sem pagamento de salário, nós chamamos de escravidão. E é esse método de trabalho que vai ser utilizado nesse período aqui na nossa região, tá? A escravidão não foi inventada pelos portugueses, tá? Ela já existia há muito tempo e no período colonial também vai ser instaurada no Brasil e na Amazônia, tá? Aqui na Amazônia durante muito tempo com a escravidão indígena, tá? E posteriormente vindo também escravos negros para cá, tá? E mesmo depois que a proibição da escravização dos indígenas ocorreu, lá em 1755, a gente ainda tinha muitos deles, infelizmente, que eram forçados a trabalhar assim como escravos, né, para colonos portugueses, colonos europeus aqui na região, certo? Então, fechando esse capítulo, que o nome do capítulo, né, é Como foi colonizar a Amazônia, pois é, tá? Desde lá do início da influência das missões religiosas até chegar nesse momento, né,
no método de trabalho que se tinha aqui, no meio de trabalho que se tinha aqui, que era a escravidão. Foi assim que foi colonizar a Amazônia, né? Você tinha as missões religiosas, você tinha os conflitos entre os portugueses e os indígenas, que culminavam, né, na conquista pelos portugueses dos indígenas e das suas terras e da utilização dessa mão de obra indígena como escrava por esses europeus, tá bom? Então, aqui a gente finaliza o capítulo 22. Sobre essa parte, o exercício que você vai fazer tá aí na tua plataforma, tá? Dá uma olhada lá, lê, né? É a página 132, tá? Pode ler lá no seu livro, reveja essa aula se for necessário para poder responder as questões que tem lá, ok? Muito bem, então se cuidem, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, a tia tá com saudade, tá bom? E já já, se Deus quiser, a gente se vê, beleza? Um beijo e tchau, tchau.